Vamos abrir o texto da carta de Paulo aos Filipenses. Queria pedir para projetar a carta de Paulo aos Filipenses. Podia apagar essa luz aqui? Tem como, não? Bom, tudo bem, dá para ler ali, não dá? Não é porque vão ter outros slides. Todo mundo abriu aí? Quem quiser acompanhar por ali também dá. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir essa última frase? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o tema de uma palavrinha que parece muito técnica, mas é uma palavra que tem muito a ver com a sua vida e com a minha vida. A palavra é resiliência. E o que vem a ser resiliência? Resiliência é uma palavra curiosa, porque ela tem várias definições. No campo da física, por exemplo, a resiliência é essa capacidade, que os materiais têm de suportar esforços sobre eles, sejam esforços de torção, tração, compressão, e permanecerem sem alterarem as suas propriedades. Esses materiais, eles sofrem esses esforços, mas eles se mantêm íntegros quanto à sua característica, à sua constituição, à sua construção. No campo da psicologia, eu estou diante de alguns psicólogos aqui, mas existe uma definição também que diz que é a capacidade que uma pessoa possui de lidar com os seus problemas, vencer os obstáculos que a vida traz a ela, resistir a essa pressão, seja qual for a situação, sem entrar num processo de desequilíbrio emocional. A pessoa segura o tranco da vida, segura o impacto e a pressão que a vida traz sobre ela, e ela se mantém sã, ela se mantém emocionalmente equilibrada. No campo da administração, a resiliência seria a capacidade que as organizações têm de, ao sofrerem esforços externos, pressionando a sua estrutura para uma mudança, a capacidade que essas organizações têm de se adaptar, de suportar esse processo de pressão, sem entrar num processo de falência e ruptura organizacional, sem entrar num processo de desestruturação, um processo de ruir da empresa ou da organização. Pois bem, e daí? O assunto é tão importante que um PhD chamado Paul Stoltz, PhD lá na Universidade de Minnesota, ele estudou esse tema e ele fez pesquisa com milhares de pessoas para entender qual é a relação que existe entre o sucesso profissional de uma pessoa e a capacidade que essa pessoa tem de suportar as pressões, ou seja, a resiliência que essa pessoa tem. E qual foi a surpresa dele? E ele foi o criador desse quociente de adversidade. Existe o quociente de inteligência, o famoso QI, o quociente emocional, o famoso QE, e esse camarada inventou um QA, que é o quociente da adversidade, onde ele diz o seguinte, que quanto maior o coeficiente de adversidade que alguém possui, maior é a empregabilidade dela, porque muitas vezes a capacidade que o indivíduo tem de persistir aos esforços e às pressões que ele sofre no seu dia a dia de trabalho, tem às vezes mais valor do que o talento que ele tem, porque ele é uma pessoa que aguenta o tranco no trabalho, aguenta o tranco da vida na sua profissão, E daí? E daí que Jesus Cristo nos propõe a carreira cristã
ele nos diz uma coisa muito séria. Ele nos diz que no mundo nós vamos passar por aflições, mas ele nos admoestou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o coeficiente de adversidade e a resiliência é algo que faz parte da sua e da minha vida todo dia. Todo dia nós estamos sendo testados, provados, nós estamos acumulando pontos no nosso quociente de adversidade. E existem vários textos na Bíblia que nos mostram que a proposta da carreira cristã está diretamente ligada, associada a essa capacidade de suportar esforços. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta, a segunda carta aos Coríntios, ele fala, assim, de forma muito impressionante. O testemunho dele ali foi uma carta de abrir do coração que Paulo escreveu. Ele estava bastante chateado com a igreja de Corinto, e nessa segunda carta, então, ele se abre e ele diz: olha, por isso não desanimamos, porque, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e ele estava sendo acusado de incompetência, estava sendo dito que ele não era apóstolo, né? Ele estava enfrentando ali uma resistência naquela igreja, e ele diz: contudo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Interessante esse contraste entre o homem exterior que se corrompe e o homem interior que se renova. Esse é o dilema, esse é o contraste da vida cristã, da pressão externa, da dificuldade externa e da capacidade interna de se renovar e de suportar essa dificuldade. Nós temos a epístola de Tiago nos advertindo e nos mostrando a importância das provações, a importância de sermos testados. E ele diz lá no capítulo 1, logo no comecinho: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha outro contraste: como ficar alegre em meio à provação? Como? Se a provação vem para, muitas vezes, fazer a gente fica tão abalado, que a gente se derrama na presença de Deus. E Tiago diz, que a gente deve nutrir com alegria no nosso homem interior o fato de que a gente passa por provação, porque essa provação vai produzir em nós resiliência, essa provação vai produzir em nós a capacidade cada vez maior de resistir às dificuldades, vai produzir a persistência, vai produzir a perseverança, e ela sim terá ação completa. A vida de Paulo é um exemplo, e esse é o texto que lemos. Paulo foi um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É o que ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado, eu sei o que é fartura e eu sei o que é fome, eu sei o que é abundância, eu sei o que é escassez. O que é isso na vida desse homem, senão a resiliência dele, a capacidade que ele tinha de suportar as pressões e as dificuldades externas que vinham sobre a vida dele? Pois bem, é necessário a gente fazer uma pergunta aqui: como Paulo conseguia suportar as dificuldades? Como Paulo conseguia ter tal grau de resiliência diante de tantas provações que esse homem de Deus teve? Um dos maiores ícones da nossa fé cristã, um dos pilares da nossa fé cristã, o apóstolo Paulo. Como que ele conseguia isso? Como? A pergunta é como. Pois bem, primeiro lugar, Paulo tinha consciência de uma missão.
Paulo tinha consciência de uma missão, irmãos. Paulo afirma na mesma carta, um pouquinho antes, lá no capítulo 3, ele dizendo: olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo perseguia o seu alvo, Paulo perseguia a sua missão. Paulo sabia que tinha sido chamado para ser servo e escravo de Cristo. Ele começa a carta de Cristo escrevendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele sabia a razão do seu chamado. E essa é a primeira coisa, irmãos, que deve existir em nós para sermos resilientes, é sabermos o nosso chamado, entendermos a nossa missão, sabermos o que nós estamos fazendo aqui na terra. Afinal, o que Deus tem para mim aqui, o que Ele quer de mim aqui, saber a missão, é o que fez daqueles nossos primeiros irmãos do primeiro século serem queimados vivos no Coliseu, serem devorados por feras, serem espetáculo ao Império Romano cruel, que via e acendia os jogos de luta com corpos de cristãos queimando. Saber e ter senso de missão é o que fazia aqueles homens e mulheres resistirem ao ponto de morte, resistirem à pressão ao ponto de morte. Mas não era só isso. Paulo não simplesmente sabia a sua missão. Paulo também tinha consciência de um Deus justo. E ele escreve aos irmãos de Corinto, dizendo: irmãos, não vos sobreveio tentação, ou provação, ou teste, que fosse humano, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, ter a consciência de um Deus justo nos faz ser resilientes, nos faz ter capacidade interior e espiritual de suportar a dificuldade, de suportar a doença, de suportar o vale da sombra da morte, de suportar o desemprego, de suportar a solidão, de suportar as situações que nos cercam, sejam quais forem elas. Ter o senso de que o nosso Deus é o Deus justo, que está justo acima de todas as coisas, é o que nos faz caminhar e aguentar o tranco, sabendo que Ele não vai permitir que seja jogado sobre o seu ombro um fardo além do que você possa suportar. Esse não é bem um fardo. Então eu falei da consciência de uma missão. Vamos ver se ele vai aparecer lá. Eu falei da consciência de uma missão, da consciência de um Deus justo. E eu queria falar agora de uma atitude consciente. Eu não sei o que aconteceu ali. Deixa eu tentar. Vamos de novo? Beleza. Foi? A consciência de uma missão, a consciência de um Deus justo e uma atitude consciente. Irmãos, Paulo sabia como lidar com as pressões. Paulo escreve na sua segunda carta também, a carta que ele abre o coração dizendo: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, a atitude consciente é esta que nós devemos ter diante das dificuldades, sabendo que Deus trabalha a nossa vida como o oleiro trabalha o barro. A atitude consciente é aquela atitude que sabe que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, é ter essa consciência viva, essa consciência quase que tangível na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só o senso de missão, não só a consciência de um Deus justo, mas uma atitude consciente, que se submete ao desígnio de Deus, que se submete ao teste que o Pai nos traz, que diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que se curva diante da soberania e providência de um Deus bom e justo, e diz: Deus me ama e Ele vai me levar através disso. Deus me ama e Ele vai me permitir que eu suporte, que eu aguente. E aí, quando a gente pensa no quociente da adversidade, pensa na nossa própria vida, né? Como essa árvore aí plantada, uma árvore que nessa foto, talvez isso seja um tempo de inverno, não sei. A árvore não tem flor, parece não ter folha, poucas folhas, não parece ter fruto, se é que essa árvore é de fruto. O fato é que essa árvore está plantada aí, parece que está longe de todas as outras, sozinhas, mas ela tem um propósito de estar aí. O Criador a colocou ali com um propósito. O Criador sopra sobre ela o vento, o Criador derrama sobre ela a água, o Criador faz com que ela funcione da forma como Ele a criou. E Ele permite que essa árvore seja árvore que venha talvez a abrigar pássaros, talvez produzir algum fruto, alguma castanha, não sei, mas possa produzir sombra para quem se aconchegar. Ou seja, essa árvore, ela está ali cumprindo a missão dela. Ela está ali sozinha, de pé, independente da circunstância. Ela está vazia, mas ela está de pé. Meus irmãos, resiliência é estar de pé. Ainda que você não esteja conseguindo ver seus frutos. Resiliência é se manter de pé, na certeza de que Deus vai soprar esse vento, vai trazer a chuva, vai vir e vai regar, vai fazer você frutificar no tempo certo. E que você não precisa ter medo, porque Deus é o Deus das estações. É o Deus que cuida de todas as coisas, é o Deus que cuida de você. E eu queria então que você pegasse esse palito de fósforo que você recebeu. Eu queria que você pegasse esse palito. Quem não recebeu o palito de fósforo, faz assim que ele vai dar um. Eu queria um aqui. O pastor também não recebeu aqui não. Ninguém vai incendiar a igreja não, irmãos. Mas eu quero só ilustrar com esse palito de fósforo uma coisa bem importante. Traz dois para mim aqui, por favor. Eu adoro fazer experiência física. Irmãos, isso é um palito comum, né? Você está vendo, ele é feito de madeira. Eu queria que você tentasse fazer um C nele. Sabe, um C? Faz um C aí no palito. Tenta fazer um C. Tenta fazer um C. Foi possível fazer C? Foi? Foi, né? Mas o que aconteceu com o palito? Ele perdeu as suas características. Você foi além da resiliência do palito. Você foi além da capacidade do palito de fazer o C. Você rompeu a capacidade dele suportar. Agora, eu não dei a vocês, mas eu tenho aqui um elástico. Eu ia trazer para todo mundo, mas não consegui achar ou comprar em tempo. Mas o elástico tem outra característica, né? O elástico, você pode até arrebentar o elástico, né? Mas ele tem uma capacidade pelo próprio nome, elasticidade, né? Ele tem uma capacidade de suportar. Aqui, arrebentou, já fui além. Mas ele suporta até um certo limite. Aqui, fui além. O que eu quero dizer a você, irmão, é que muitos de nós, pode projetar lá de novo, muitos de nós acham que são chamados para ser flor, para ter a resiliência de uma flor. E esse não é o chamado cristão. Esse não é o chamado cristão. O chamado cristão é um chamado que você tem para suportar as tensões. Seja você madeira, seja você látex, seja você qual outra substância.
Você é chamado para suportar tensões, para suportar estresses, para aguentar o tranco. Portanto, se você quer viver em paz, saiba disso. Não existe vida cristã sem inconsciente de adversidade. Não existe vida cristã sem consciente de adversidade. E eu quero terminar esse sermão com uma breve leitura de um livro devocionário escrito por Thomas de Kempis, que foi um pároco alemão do século XV, que escreveu um livro de orações. Ele era agostiniano, seguia a linha de Agostinho. E ele escreve algo aqui, no terceiro livro dele. Ele diz o seguinte: não é verdadeiro sofredor quem só quer sofrer quando lhe parece e de quem lhe apraz. O verdadeiro paciente também não repara em quem exercita a paciência, se é seu superior, ou igual, ou inferior, se é homem bom e santo, ou mau e perverso. Mas sem diferença de pessoa, sempre que lhe sucede qualquer adversidade, aceita gratamente da mão de Deus e a considera um grande lucro para a sua alma, porque aos olhos de Deus, qualquer coisa, por insignificante que seja, que soframos por amor dele, terá seu merecimento. Aparelha-te, pois, para o combate, se queres a vitória. Sem peleja, não podes chegar à coroa da vida, à coroa da vitória. Se não queres sofrer, renuncia à coroa. Mas se desejas ser coroado, luta varonilmente e sofre com paciência. Sem trabalho não se consegue o descanso, e sem combate não se alcança a vitória. Irmãos, você e eu somos chamados a ter resiliência. E eu espero que você tenha entendido o que é resiliência, porque ela vai cobrar de você amanhã, segunda-feira. Ela vai cobrar de você. E nós temos condições de ser resilientes, porque nós temos uma missão, porque nós temos um Deus justo, e porque nós sabemos a fé que temos no nosso Deus. Nós sabemos o quanto Ele vai nos sustentar. Que você possa alimentar sua alma com isso, e possa segurar o tranco da vida, avançar, porque Deus é contigo. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque nós somos fortalecidos por ela. Nós somos fortalecidos pelo convívio uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a ser apoio um do outro no momento da dificuldade, da adversidade. Ó Deus, estende sobre nós a Tua mão. Manifesta, Senhor, em nossos corações as convicções da fé que temos em Ti, Pai, de um Deus justo, de um Deus que cuida, de um Deus que ampara, de um Deus que vai adiante, de um Deus que guia. Ó Deus, de um Deus que levanta a gente quando a gente cai. Senhor, que haja em nosso coração essa firmeza que houve no apóstolo Paulo, e que a gente possa sempre dizer, quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é pela Tua graça que nós nos mantemos de pé. Ó Deus, Tu conheces o coração da Tua igreja, de cada pessoa aqui nessa noite. Tu sabes quantos irmãos aqui passam por dificuldades de saúde. Tu sabes quantos irmãos estão aflitos, sem resposta, sem direção nesse momento, a respeito de seus problemas, mas nós queremos colocar todos eles em Teu altar de graça, diante do Teu altar, e suplicar que Tu visites a alma e o coração de cada um nessa noite, trazendo, Senhor, consolo, trazendo direção, paz, trazendo, ó Deus, a Tua presença, trazendo satisfação à alma de cada um, Senhor. Ó Deus, seja compassivo para conosco,
porque nós somos pecadores, mas nós queremos crescer espiritualmente e queremos que o nosso quociente de adversidade cresça também. Ajuda-nos a caminhar firmes na Tua palavra e confiantes nos Teus propósitos, porque nós oramos assim, em nome de Jesus.